Do seu, do meu, do nosso. Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tempo da TV, né? É o seu canal de curiosidades sobre a televisão. Bom, quero dizer que a partir de hoje, o Tempo da TV vai ser em 2 edições. Toda terça-feira, falando sobre a história das novelas, e todo sábado, falando sobre curiosidades da televisão, coisas que você realmente vai gostar de assistir. Bem, hoje eu estou trazendo aqui uma novela, um grande clássico da teledramaturgia brasileira, que é a novela O Rebu, em sua primeira versão. Na década de 2000, foi feita uma segunda versão da novela O Rebu, né? Já já eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, a novela O Rebu foi escrita pelo autor Braulio Pedroso, né? Braulio Pedroso, para quem já conhece, escreveu o Cafona, escreveu o Bofe, Feijão Maravilha e a novela O Rebu, certo? Bem, e também Beto Rockefeller. Bem, gente, a novela O Rebu, ela estreou no dia 4 de novembro de 1974 e foi até o dia 11 de abril de 1975, certo? A novela teve 112 capítulos, tá? A novela foi dirigida por Walter Avancini e Jardel Mello, que além de diretor, era ator também, certo? E teve a supervisão de Daniel Filho. O título provisório da novela seria A Festa, mas ficou sendo mesmo O Rebu, certo? A novela a história da novela se passou em 2 noites. A primeira noite, que foi a noite do crime da festa, né? E a segunda noite foi a noite que começou a investigação, certo? Designado para investigar o crime, chamaram o detetive, né, o delegado Xavier, vivido por Edson França. Bem, a novela contava... Qual história contava a novela? A novela contava a história de Conrad Mahler, um milionário excêntrico, né, que em uma noite realizou uma grande recepção em sua mansão, que foi dedicada à princesa Olímpia, né, uma princesa italiana, né? Então, o que acontece? Nessa festa, aconteceu o inesperado. Silvia, personagem de Beth Mendes, o seu primeiro personagem na emissora, né, que ela já veio da extinta TV Tupi, que foi Silvia. Silvia era apaixonada nada mais nada menos que por Cauê, o saudoso ator Busa Ferraz, e Conrad Mahler, que era Zimbisky. Bom, Cauê e Zimbisky. Conrad Mahler, ele era o protetor de Cauê, mas eles tinham mais que uma mera proteção, né? Conrad Mahler tinha um relacionamento, sim, com o jovem Cauê. Foi a primeira vez que foi falado isso em novelas. Aliás, tem outro caso também na novela que eu vou já contar para vocês. Bom, o que aconteceu? Nessa festa, a Silvia, né, que muitos eram apaixonados por ela, inclusive o Dr. Álvaro Rezende, Mauro Mendonça, né, que era apaixonadíssimo, era advogado de Conrad Mahler e era apaixonadíssimo por Silvia, certo? Silvia, todo mundo sabia, se soube até o meio da novela, melhor dizendo, que quem morreu foi Silvia, né? Que encontraram um corpo boiando na piscina durante a festa, né? E quem avisou o Conrad Mahler foi o mordomo, também de comportamento meio estranho, Lucas, vivido por Antônio Ganzaroli, né? Bem, e eu quero falar sobre os convidados da novela. Dentre os convidados estavam Carlos Braga, José Leogói, Lídia Braga, Arlete Salles, né? Álvaro Rezende, Mauro Mendonça, Glorinha Rezende, Isabel Ribeiro, Davi Menezes, Felipe Wagner, Roberta Menezes, Regina Viana, Laio Martins, Carlos Vereza e Helena Martins, Maria Cláudia. Também estava na festa o artesão de joias, era o Thales, que era vivido pelo saudoso ator Lajar Múziris, né? A novela tinha um contexto muito interessante. Laio era um homem que, apesar de dono de estaleiro, Carlos Vereza, era um homem que tinha comportamentos estranhos, né? Ele tinha uns comportamentos assim absurdos, né? Outra curiosidade da novela que eu vou contar aqui depois, mas antes eu quero falar do assassinato. Bem, todo mundo sabia quem morreu, né? E o detetive Xavier estava no encalço do assassino. Eles confiavam de tudo e de todos. Bem, o que fizeram para descobrir o assassino, né? Mas antes disso eu vou falar uma coisa. Vendo uma das cenas da novela, né?
o Zimbisky, num dos trechos da novela, ele fala assim: esta morte não estava nos meus planos. Daí eu comecei a desconfiar do personagem dele, mas espera aí, vamos lá. Eu desconfiei, pode não ser ele, né? Mas enfim, durante a festa, durante essas 2 noites, que apareciam em flashback todos os personagens, antes e anterior e na hora da festa, né? E algumas pessoas que tinham envolvimentos estranhos, como no caso Glorinha Rezende e Roberta Menezes, tinham envolvimento afetivo, né? Fora dos seus respectivos casamentos, certo? Bom, outro que tinha um comportamento meio estranho era a Angélica de Lara Campos, né? Que comportamento estranho para mim, porque ela acabou se interessando pelo ladrão de joias Boneco, Lima Duarte, que entrou na festa porque achou um convite e se passou um dos convidados importantes, certo? Mas ele queria mesmo era roubar as joias da princesa, da Olímpia, certo? Bem, quando houve o assassinato, o primeiro a fugir da mansão foi Boneco, né? Inclusive, ele se tornou amigo do Conrad Mahler. Por quê? Porque ele estava interessado na Angélica, né? Ou seja, em roubar as joias, claro, na verdade, né? E tinha sua namorada, né? Que era a Maria Helena Velasquez, né? E acabou brigando lá com a Angélica, né? Que ele chamava de Bubu, né? E vou já contar mais fatos para vocês. Bem, passando esse fato da Angélica de Lara Campos, do Boneco, outra personagem que estava na festa, que eu até esqueci de citar aqui, foi a Lupe Garcês, a Teresa Raquel. Lupe Garcês, ela gostava muito de escola de samba, né? E na festa eles queriam ver craques de futebol, o Dida, né? Queria ver pessoas que fossem ligadas ao meio artístico, né? Para impressionar a Princesa Olímpia, certo? E o namorado de Lupe era Kiko, né? Que era Rodrigo Santiago, né? Rodrigo Santiago, para quem não lembra dele, ou quem lembra, ele era o Jorge de Fera Radical, tá? Enfim, então, o Rodrigo Santiago, ele só tinha interesse em pegar o dinheiro de Lupe para montar um negócio. Depois ele iria abandoná-la. Só que Lupe tinha um comportamento imprevisível, ela era explosiva, né? Então, se ele a deixasse, ia ser um problema muito grande. Bom, já quase no final da novela, né? Antes dos 112 capítulos terminar, né? Os homens, os convidados e as convidadas da festa tiveram uma ideia para tentar descobrir o assassino. O que eles fizeram, né? Os homens se vestiram de mulher e as mulheres se vestiram de homem para poder investigar o assassinato. Mas após os 112 capítulos, né? Depois de muitas pistas, depois de muita investigação, né? Inclusive a própria pessoa que fazia o evento, né? As relações públicas, né? Ela acusava os empregados. E o detetive Xavier achava que não eram os empregados, que poderia ser qualquer pessoa da festa, né? Bem, o fato é o seguinte, o fato é que no final da trama, né, foi descoberto quem matou Silvia, quem assassinou a Silvia na piscina, quem foi? Bom, quem foi o assassino foi nada mais, nada menos que Conrad Mahler, o Zimbisky, né? Ele havia matado por ciúmes de Cauê, né? Porque ele sabia que Cauê tinha se envolvido com Silvia. Bom, agora eu quero falar uma coisa rapidinho aqui, que foi a segunda versão. A segunda versão, ao invés de Conrad Mahler, teve Angela Mahler, que foi a Patrícia Pilar, né? Alguns personagens foram muito modificados, uma coisa que eu não gostei muito, né? Eu não gostei muito porque modificaram muita coisa. Outra coisa, né? A trilha musical da primeira versão do Rebu foi composta por Paulo Coelho e Raul Seixas. Toda a trilha foi composta por Paulo Coelho e Raul Seixas. Uma trilha muito legal, uma trilha nacional muito legal, que tinha algumas músicas que tinham, se não me engano, 4 músicas do Raul Seixas, né? E outros temas fantásticos, né? Então tá aí a novela Rebu, que estreou no dia 4 de novembro de 1974 e foi até o dia 5 de abril de 1975, contando com 112 capítulos, novela que foi substituída, né?
substituiu o Espigão e foi substituída pela novela Gabriela, tá? E a novela foi escrita por Braulio Pedroso, com direção de Walter Avancini e Jardel Melo, ok? E supervisão de Daniel Filho. Tá aí um pouquinho da história do Rebu. Para quem não conhece a novela, pena que eu acho que não existe mais essa novela no arquivo. Eu gostaria muito de assistir. Nossa, eu queria muito. Quem tiver mais detalhes sobre a novela, gente, quem assistiu a novela, me fala aí nos comentários, eu faço um vídeo mais apurado, ok? Bom, se você gostou, vá compartilhando suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações. Se você por aqui, caiu aqui no meu trabalho, assiste um pouquinho, se gostar, já deixa aquele joinha maroto. E você que está assistindo, deixa o joinha maroto e também se inscreve se você gostar, beleza? Então, muito obrigado, um beijo carinhoso no coração de vocês. Até a próxima terça-feira com mais uma novela. E não esqueça, sábado tem vídeo também no Tempo da TV, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, um beijo carinhoso, partiu!